Olá, tudo bem? Aluno querido, aluno amado, a gente está hoje na nossa segunda aula de direção espiritual e eu quero só dar uma relembrada aí o que a gente falou na aula passada. Nós estávamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente estava estudando que ele é Deus, o conteúdo bíblico que justifica isso, a gente estudou Gênesis 1, a gente estava falando que ele é uma pessoa. E aí eu lembro que nós paramos exatamente ali na obra, no ministério do Espírito Santo na Nova Aliança. A gente estava falando que ele é que nos convence, que ele nos regenera, ele nos faz nova criatura e etc. E o que ficou para essa nossa segunda aula, provavelmente a gente vai ter mais uma próxima aula ainda sobre essa matéria, né? Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar hoje, é acerca do homem ser um ser trino, né? Ou seja, a natureza do homem. Então, eu vou tentar falar bem devagar para que você possa entender. Eu sei que às vezes são conteúdos novos, talvez você nunca teve conhecimento acerca desse conteúdo, ou você já tem muito conhecimento acerca desse conteúdo, mas de qualquer forma, se você nunca ouviu falar, nunca estudou sobre isso, eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, tome nota, porque eu vou dar bastante versículo bíblico, como eu falei para você, essa aula não tem a apostila pronta, então vocês mesmos estão criando a sua própria apostila, então deixa ela bem completa para que, se isso cair na prova, você possa ter aí, né, todo o material para estudar. Então vamos lá, a natureza do homem. O principal versículo que vai justificar o homem ser um ser trino é 1 Tessalonicenses 5:23, que vai dizer o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse verso de 1 Tessalonicenses 5:23, ele está falando acerca de um espírito, de uma alma e de um corpo. Ou seja, 3 esferas diferentes do ser humano, né? Então, nós cremos, a partir desse e de outras passagens bíblicas que nós ainda vamos estudar, que o ser humano, ele não é só carne e espírito, mas ele também tem uma terceira esfera, que seria a esfera da alma. E nós vamos estudar cada uma dessas esferas e o que elas têm a ver com a questão toda da direção espiritual. Eu só quero fazer um adendo nesse versículo, porque o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, olha, que vocês, né, se santifiquem em tudo, espiritual, alma e corpo, perceba a ordem, né, espiritual, alma e corpo, para que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Ou seja, né, para que você seja íntegro e irrepreensível, você precisa conservar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E o que significa irrepreensível? Né? A raiz da palavra irrepreensível, lá no original, ela traz a ideia, o significado dela traz a ideia de uma imagem que é muito curiosa e eu quero compartilhar com você. Porque assim como essa imagem fica na minha mente, sempre me encorajando, talvez vai ficar no seu coração também. A imagem da palavra irrepreensível é a ideia de um lutador se esquivando de golpes desferidos por alguém. E esse lutador não consegue ser atingido por nenhum daqueles golpes. Ou seja, irrepreensível é o homem que recebe vários socos e nenhum desses socos lhe atinge, né? Então eu quero que você venha agora para o mundo espiritual e você imagine um homem de Deus, uma mulher de Deus irrepreensíveis, é alguém que pode receber uma série de socos e de ataques do inimigo, mas nenhum daqueles ataques o atingem. Isso é ser alguém irrepreensível. Então, vamos lá. A ordem é essa: espírito, alma e corpo. Necessariamente essa ordem. Então, o que é o espírito? O que se refere ao espírito? O espírito, e aqui eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do espírito humano, nosso espírito, é a nossa esfera de vida que tem contato com o mundo espiritual. Ou seja, é no nosso espírito que a gente conecta com Deus. É no nosso espírito humano que a gente consegue ter contato com o mundo espiritual. Já a alma é a nossa esfera que tem contato com a parte intelectual, a parte racional e emocional da nossa vida. E o corpo, como é fácil de perceber, é a nossa esfera que tem contato com as coisas físicas da terra, né? Então, o meu toque aqui, estou tendo contato físico com esse púlpito, com esse livro, com esse microfone. Então, é fácil de perceber
a esfera do meu corpo tendo contato com as coisas físicas da terra, ok? Então, vamos lá. Eu vou agora te dar alguns tópicos que vão revelar algumas verdades sobre cada um desses pontos. E aí eu quero que você que você preste bastante atenção, porque se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, depois você pode me mandar aí, de alguma forma, essas dúvidas para a gente poder tirar cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o homem é um ser espiritual criado à semelhança do Pai. Ou seja, eu acabei de falar para você que Deus é espírito e nós somos seres espirituais. Nós temos uma esfera de nós que é espiritual, que é o nosso espírito humano. Por que nós temos essa esfera espiritual? Porque sem essa esfera espiritual, nós não conseguiríamos comunicar com Deus. João 4:24 vai dizer, lá na segunda parte do verso, né? Deus é espírito. Se Deus é espírito, eu preciso ser espírito para comunicar com um Deus que é espiritual. Então, o nosso espírito humano é a nossa esfera que comunica com o Pai. Deus é espírito, Ele nos criou à sua semelhança, né? Lá em Gênesis a gente vai ver que fomos criados à semelhança dele. Se você quiser tomar nota, Gênesis 1:26 e 27. Segundo ponto, o homem interior é o verdadeiro homem. 2 Coríntios 4:16 vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior, ou seja, nosso homem espiritual, nosso espírito, se renova dia após dia após dia. E veja que interessante, né? O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, essa carne, esse homem exterior, ele se corrompe, ele acaba, ele perece, tudo que está no externo perece, mas o homem interior, o nosso espírito, ele se renova dia após dia. Amém? Então, vamos lá. Segundo ponto que a gente vai ver aqui, o espírito humano e o novo nascimento. Por quê? O que a gente precisa entender? Se existe a necessidade de um novo nascimento, é porque em algum momento o nosso espírito humano, teve um episódio de morte. E eu queria que você pensasse, antes de eu começar a explicar, qual foi o episódio que gerou morte, gerou separação da nossa vida espiritual com Deus. Quando o nosso espírito morreu. Então, vamos ler lá Gênesis 2, do 16 ao 17, que diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então, existia um episódio lá na criação com Adão, em que houve uma ruptura, uma separação de Deus através do pecado, né? Pecado significa errar o alvo, separação de Deus. Então, o nosso espírito humano experimentou a morte. Perceba que aqui, quando Adão pecou, não houve uma morte física imediata para ele. Lá em Gênesis 5:5 vai dizer que todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e só depois de 930 anos que ele morreu. Ou seja, Adão não morreu após ter comido fruto. Ou seja, aquela morte que a palavra de Deus estava falando não era simplesmente uma morte física, mas era uma morte muito além, era uma morte espiritual. Então, ali nós experimentamos a morte espiritual por meio de Adão, né? O primeiro homem, aquele que pecou e fez essa ruptura do nosso espírito com o Espírito de Deus, né? Fez cessar essa comunhão livre que havia entre o homem e Deus. Bom, falando em morte, vamos diferenciar 3 tipos de morte que a gente encontra na Bíblia. A primeira delas é a morte espiritual, que está lá em Romanos 6:23, que vai falar o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a morte espiritual, esse primeiro tipo de morte, é a separação de Deus, né, que acontece através do pecado, que eu estava explicando para vocês antes. Já o segundo tipo de morte é a morte física. A morte física, ela acontece quando o corpo, a carne, o homem exterior, se separa do espírito, o homem interior. Anote aí, Tiago 2:26, que diz assim: porque assim
como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, apesar de a morte física não ter sido o plano original de Deus, ela veio, né? E hoje nós experimentamos a morte física, né? Como consequência trazida do pecado de Adão e dos nossos pecados. Então, esse é o segundo tipo de morte. Aí nós vamos para o terceiro tipo de morte, que é o que a gente chama de segunda morte ou a morte eterna. Lá em Apocalipse 20, 14 e 15 vai falar: então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ou seja, a segunda morte fala acerca de onde o nosso espírito vai estar eternamente. Ou no lago de fogo, ou com o Senhor na glória, né? Então, a segunda morte, ou essa morte que está falando aqui, morte eterna, é onde o nosso espírito vai viver eternamente. Ou no lugar de ranger de dentes, no lago de fogo, vários nomes que a gente pode dar, ou na glória com o Senhor. Então, é interessante a gente perceber que o nosso espírito, ele é eterno. Espiritualmente falando, nós somos seres eternos. A nossa carne morre, mas o nosso espírito, ele é eterno. Então, eternamente nós estaremos vivendo ou com o Senhor no céu, ou eternamente estaremos vivendo no lago de fogo. O nosso espírito não morrerá. E esses aqui são os 3 tipos de morte que a Bíblia vai apresentar lá ao longo das Escrituras. Então, vamos lá. Eu falei para vocês algumas falas atrás que a morte, o pecado, veio através de Adão. E Adão, né, é chamado de o primeiro Adão, mais à frente no Novo Testamento. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Depois a Bíblia vai falar que por meio do último Adão, ou seja, outro homem, ou seja, Jesus Cristo, veio a salvação, a regeneração, a restauração para toda a humanidade de uma vez por todas, definitivamente. Mas, quando Adão pecou, a morte se estendeu a todos nós. O pecado, aquela separação se estendeu a todos nós. Romanos 5,12 vai dizer: portanto, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se todos pecaram, todos precisam de arrependimento. E se todos precisam de arrependimento, todos precisam do novo nascimento. Aí que eu quero chegar com vocês. A necessidade do novo nascimento do espírito do homem. Todo homem precisa nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. Não importa se a pessoa é boazinha, não importa se a pessoa faz caridade, se a pessoa nunca matou ninguém. Todos nós pecamos, todos fomos destituídos da glória. Todos nós pecamos desde o início. Então, nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento. Então, nascer de novo se tornou algo totalmente necessário. Aí a gente relembra uma passagem muito poderosa do encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Eu acho muito interessante essa passagem, lá em João 3, que Nicodemos, a gente às vezes não percebe ali pela leitura do texto, mas Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos não era uma pessoa, um discípulo qualquer, ou alguém que estava passando na rua, no meio da multidão, e decide ter uma conversa com Jesus. Nicodemos era um mestre da lei. Ele era alguém importante, ele era alguém altamente reconhecido na sua religião, né? Então, assim, ele é alguém que conhecia muito as Escrituras. E é interessante porque essa conversa que ele vai ter com Jesus chega a ser engraçado, porque a reação de Jesus é mais ou menos assim: poxa vida, você é tão versado nas letras, tão inteligente nas Escrituras, e você não consegue entender a necessidade de nascer de novo? Porque na sua fala, Nicodemos vai falar: mestre, Jesus, mas nascer de novo? Como assim? Será que a gente precisa voltar a ser bebê e entrar na barriga de novo da nossa mãe? É uma pergunta que parece assim engraçada, né? E Jesus tem esse encontro com ele e fala para ele no capítulo 3, 6 ao 7. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário é nascer de novo. Jesus estava explicando para aquele homem tão inteligente, tão sábio nas palavras, que era necessário nascer de novo, que todos pecamos, não importa se lia muito a Bíblia, se jejuava muito, se orava muito, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Por isso, a necessidade do novo nascimento do nosso espírito humano. Bom, vamos seguindo. Deus havia prometido nos dar um coração, um espírito novo. A passagem desse ponto vai estar lá em Ezequiel 36, do 26 a 27. A promessa, né, do Senhor de nos dar um coração novo, um coração, né, que não é um coração como de pedra e etc. Próximo ponto, nascemos de novo e nos tornamos criaturas, novas criaturas no Espírito. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é interessante porque esse ponto aqui me faz perceber o erro que às vezes a gente comete pensando que a pessoa, ao aceitar Jesus, ao decidir, ao se arrepender e decidir caminhar com o Senhor Jesus, a gente gera uma expectativa sobre ela. É interessante falar sobre isso porque você está sendo treinado para liderar pessoas, se já não lidera, e a gente tem uma expectativa totalmente realística e até antibíblica de que ela, naquele momento da conversão, ela nasceu de novo espiritualmente, mas que vai haver uma transformação imediata e absoluta em todas as outras esferas da vida dela, o que não é verdadeiro. Porque qual é a esfera do nosso ser que é restaurada, renovada, renascida no momento da conversão? É o nosso espírito humano. O espírito recebe nova vida, mas em relação ao nosso homem exterior, nós precisamos continuar submetendo a carne, nós precisamos continuar num processo de sermos libertos de todos os pecados, de todos os costumes, de todos os hábitos, de todos os traumas e etc. Então, é injusto até eu ter uma expectativa sobre alguém que se converteu agora, de que ela vai sair daqui desse momento de apelo, oração e choro e lágrimas, e que ela estava muito, muito movida e arrependida através do trabalho do Espírito Santo, e que ela vai sair daqui e não vai mais fazer nenhuma coisa de errada, e que ela não vai pecar nunca mais. Não é realístico, porque ela nasceu de novo no Espírito, mas a carne dela continua inclinada para as coisas da terra. A carne dela, assim como a minha e a sua, continua inclinada para o pecado. Então, nós somos renascidos de novo na conversão no Espírito. Né? Vamos chegar daqui a pouquinho na alma e no corpo, ok? Próximo ponto, somos um espírito com Jesus, a referência a 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e devemos nos revestir do novo homem, Efésios 4:24, e vos revistai do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ok, então vamos fazer um breve resumo do que nós falamos até aqui. Nós falamos que o homem era um ser trino, essa é a natureza dele, espírito, alma e corpo. Nós falamos que o espírito humano, ele tem a necessidade do novo nascimento. Nós falamos também que há 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física, né, a morte da carne, e a segunda morte ou morte eterna, onde nosso espírito vai viver eternamente com o Senhor ou no lago de fogo. E aí, nós estamos agora no seguinte ponto: os 3 homens que a Bíblia se refere. O primeiro deles é o homem natural. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O primeiro tipo de homem que a Bíblia vai mencionar é o homem natural. E quem é esse homem natural? O homem natural é aquele homem que não tem o conhecimento da palavra, ele não recebeu Jesus Cristo, ele não se rendeu a Jesus Cristo. Essa é a referência. Mas o segundo tipo de homem que a Bíblia vai falar é o homem carnal.
que, diferentemente do homem natural, o homem carnal, ele recebeu a Jesus Cristo. Ele tem conhecimento da palavra, ele talvez até caminhou com o Senhor em algum momento, mas ele não se submete ao trabalho do Senhor, não submete a sua carne, não larga a vida mundana, não deixa de andar nas obras da carne, mas continua pecando. A referência que a gente vai justificar esse ponto é 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, que fala assim. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando com a igreja que não dava nada de trabalho, né? A igreja de Corinto, para não dizer o contrário. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. Como crianças em Cristo, leite eu dei a beber, e não pude dar alimento sólido, porque ainda não podem suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Porquanto há entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que vocês são carnais e andam segundo o homem? Então, o homem carnal, como o apóstolo Paulo estava falando e afirmando na igreja de Corinto, é o homem que talvez está até dentro da igreja, porque Paulo estava comunicando com uma igreja, a igreja de Corinto. Ainda mais, a igreja de Corinto era reconhecida por ser uma igreja que tinha uma infinidade de dons. O apóstolo Paulo fala em outro momento, vocês não têm falta de dons, ou seja, tinha muitos dons, mas eles andavam como homem carnal. Eles receberam Jesus Cristo, mas não deixaram de andar nas obras da carne. Esse é o homem carnal. E o último homem, e tipo de homem que a Bíblia vai mencionar, quando eu digo homem, homem ou mulher, né? É o homem espiritual, o que eu creio que nós somos em nome de Jesus pela graça dele, que é aquele que recebeu a Cristo, crê no Senhor Jesus, mas não só recebeu a Jesus Cristo, mas anda numa vida dirigida pelo Espírito Santo. Ele aceitou Jesus, aceitou e acolheu a palavra, mas não só aceitou, mas pratica essa palavra. Pratica essa vida no Espírito. Então, esse é um homem espiritual. 1 Coríntios 2, do 15 ao 16, vai dizer: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, ok? Então, até aqui nós estamos vendo os tipos de morte, os tipos de homem, alguns tópicos que talvez a gente nunca prestou atenção na Bíblia. E agora eu quero efetivamente começar a falar com você sobre espírito, alma e corpo, ok? Então vamos lá. Eu quero começar pela diferença entre o espírito humano e a alma. Porque da mesma forma que o espírito é parte do homem interior, a alma também é interior. A alma não é visível, então muitas vezes a gente confunde. Tem muitas pessoas, algumas doutrinas, que acreditam que o homem nem é um ser trino, né? Mas é um ser de duas esferas, apenas espírito e carne. Mas como nós estamos vendo quantidades e quantidades de menções na Bíblia acerca da natureza do homem triuna, a gente não pode negar isso, né? Então nós temos sim uma alma. Então, o primeiro verso que eu quero ler para vocês é Hebreus 4:12, acerca dessa diferença, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e dividir o espírito. Perceba, se a palavra de Deus é apta a fazer uma divisão de alma e espírito, significa que alma e espírito não significam a mesma coisa. A palavra de Deus pode dividir alma e espírito, mas tem outras aqui, outra passagem. 1 Coríntios 14:14 vai dizer: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Apóstolo Paulo está de novo falando aqui. Se eu orar em línguas, outro tema, né, para a gente falar outro dia, o meu espírito é edificado, o meu espírito ora, mas a minha mente, ou seja, o meu raciocínio, o meu intelecto, as minhas emoções, as minhas vontades, elas ficam infrutíferas, porque a linguagem, o orar em línguas não atinge o âmbito da nossa mente, do nosso raciocínio, mas é uma linguagem espiritual, de edificação espiritual.
Então, nós vemos, pelo menos nesses 2 versos, justificativas para entender e explicar, caso alguém tenha dúvida, de que alma e espírito são coisas diversas, né? Então, primeiro ponto acerca dessa diferença, estudado então esses versos, é que o espírito, ele já foi salvo. Com a conversão, com a recepção da palavra do Senhor Jesus, do reconhecimento do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como as Escrituras dizem, o espírito foi salvo, ele foi recriado, ele foi renovado. Então, eu e você, hoje, nós temos um espírito renovado, um espírito recriado. Porém, a nossa alma, ela não passou por esse processo de regeneração imediata na nossa conversão. Então, eu te diria, numa frase simples para você gravar isso, que o espírito foi salvo, mas a alma está sendo salva. Então, vamos lá para a gente entender. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Isso aqui é o apóstolo Tiago falando. Isso aqui o Espírito já havia sido derramado. Estávamos ali vivendo a igreja primitiva. Ele estava falando, acolhei a palavra que foi implantada no seu coração para que sua alma seja salva. Ou seja, a alma não havia sido salva imediatamente no encontro com Jesus ou no encontro com o Espírito Santo. Ela estava num processo de transformação. E mais claro ainda fica em Romanos 12:2. Olha o que diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a alma, ela está sendo transformada, ela está sendo renovada. E também fica claro por esses 2 versos de Romanos e de Tiago, que ela está sendo transformada e ela está sendo renovada através da palavra, né? E eu estava até contando na turma presencial um exemplo sobre esse ponto aqui, que na época foi triste, no momento foi triste, mas agora eu acho engraçado, né? E estou usando para abençoar outras pessoas. Eu casei há pouco tempo, então as histórias não são tão antigas, são tudo muito recente. E um dos dias, eu lembro que eu fiquei muito chateada com meu esposo, mas assim, eu não fiquei chateada de ficar triste. Eu sou bem colérica, então a minha chateação é de raiva mesmo, não é de ficar triste, é de ficar com ódio. Irmão, todo mundo peca. E eu fiquei com muito ódio, ele me chateou, ele falou que ia chegar a tal hora, não chegou, ficou na igreja treinando, ensaiando com o pessoal e tal. E eu fiquei muito brava porque a gente não ia conseguir fazer o que a gente havia combinado. E eu fiquei com muito ódio, mas sabe aquele ódio que embrulha o nosso estômago e você não consegue nem fazer nada de tanto ódio que você fica? E ali, eu esperando ele chegar em casa para brigar muito, eu decidi abrir o aplicativo da Bíblia, né, YouVersion, você deve ter ele ou algum outro, e aí eu procurei lá na busca do aplicativo, planos bíblicos sobre ódio. E aí eu encontrei um plano lá que falava sobre raiva, e aí eu comecei a ler. Eu estava com ódio, eu estava pecando, eu estava realmente pensando coisas ruins, eu não estava sendo graciosa, mas por algum motivo, pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo, eu corri para o único lugar que eu poderia correr para transformar a minha alma, para transformar os meus sentimentos, as minhas emoções. Era uma emoção terrível, ódio, raiva. Mas pela graça do Senhor eu corri para aquele lugar de refúgio que era a palavra. E a palavra foi me lavando, foi me corrigindo, foi me dando descanso. E depois, graças a Deus, deu tudo certo. E tudo ficou resolvido. Mas perceba, por que eu estou falando isso? A minha alma, né, ali onde está a sede das minhas emoções, do meu intelecto, das minhas vontades, ela não foi salva ainda, ela não foi transformada. Então, por vezes ou por outras, a gente vai lutar contra as coisas terríveis. E a gente vai precisar submeter a nossa vida, a nossa alma à palavra. Então, a melhor coisa que nós fazemos nesse momento, no momento em que estamos sentindo alguma emoção, alguma vontade em desacordo com a palavra de Deus, corra para a palavra, acolhei a palavra, como Tiago 1:21 vai dizer. Acolhei a palavra. Então, naquele momento que eu acolhi a palavra, eu pude receber o descanso e a correção de Deus. Amém?
Então, bom, se a palavra que renova, que transforma a nossa alma, ali como nós vimos, a gente já percebeu que a alma ela está num processo de transformação, de renovação. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 12, versículo 2, versículo 16, o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos no Senhor a certeza de que não precisamos ficar escravos de uma mentalidade mundana, de uma mentalidade pecaminosa, porque nós temos a mente de Cristo e nós podemos reivindicar, orar e declarar isso dia após dia, mesmo diante de tentação, mesmo diante de erros, nós podemos nos levantar e crer: a minha mente é a mente de Cristo, eu não vou fracassar novamente, eu vou agir em fé, eu vou pensar o melhor, eu não vou submeter a minha vontade ao que o mundo diz, eu vou submeter meu coração, a minha mente, o meu raciocínio ao Senhor. Amém? Então, outra coisa que nós devemos fazer é submeter os nossos pensamentos à palavra de Deus. Porque eu falei sobre acolher a palavra de Deus, sobre mergulhar na palavra de Deus, mas outra coisa que a palavra vai falar é sobre submeter ou levar cativos os nossos pensamentos à palavra de Deus, a Cristo. Bom, 2 Coríntios 10, do 4 ao 5 vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, os sofismas são os argumentos que se levantam no seu coração, na sua mente, contra a palavra de Deus. Argumentos que se levantam como verdades absolutas, quando na verdade são argumentos enganosos, argumentos ilusórios, né? Esses são os sofismas. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Anulando todas essas fortalezas, esses sofismas, esses argumentos, essas verdades que se criam na sua mente, mas que são mentirosas, e aprisionando esses pensamentos e levando a um lugar de obediência na palavra de Deus, na verdade de Cristo. Ou seja, o lugar desses pensamentos, dessas emoções, dessas vontades, dessas fortalezas, é debaixo da obediência de Jesus Cristo, né? Então, a gente faz isso também através da palavra, através da oração, através de uma vida dedicada ao Senhor, né? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre a alma, a diferença do espírito humano e a alma, né? E agora vamos falar um pouquinho do corpo humano, então, ok? O corpo humano, né, que a gente chama ele tanto de carne como um homem exterior, em vários momentos na Bíblia vai aparecer de forma diferente, né? Ele não foi salvo como o espírito humano já foi, ele não está sendo salvo como a alma está sendo salva e transformada, mas ele será. No futuro, ele será transformado, renovado, mas somente no momento do arrebatamento. Ou seja, a nossa carne ela é totalmente perecível e ela deseja insistentemente o mal e tudo que é mal. Mesmo que teu espírito esteja recriado pelo Senhor, dentro de você habita o Espírito Santo, dentro da tua mente já está havendo uma renovação, uma transformação pela palavra de Deus, o seu espírito ainda continua se inclinando para tudo que é mal. Ou seja, precisa de vigilância, porque a carne não converte. A carne realmente não converte. Né? Você continua com vontade de comer demais, você continua com vontade de fazer coisas ilícitas, você continua inclinado para a imoralidade sexual, dependente de qual seja a sua fraqueza. Né? Alguns a bebedeira, outros a orgia, várias coisas. Então, a sua carne continua ansiando e clamando por tudo que é mal, tudo que é ruim. Ou seja, ela vai ser salva e transformada somente no momento em que nossos corpos serão glorificados, graças a Deus, mas que não é no dia de hoje, vai ser só no grande dia, no arrebatamento. Bom, mas também temos algumas verdades sobre o corpo. Apesar disso, apesar de o corpo não ter sido renovado ainda, o nosso corpo é sim a morada do Espírito Santo.
O nosso corpo, ele é a casa do Espírito Santo. Olha o que 2 Pedro vai dizer lá no capítulo 1, verso 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar-vos com essas lembranças, certos de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Isso, né? Apóstolo Pedro falando. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o primeiro ponto que a gente deve reconhecer é que o nosso corpo, né, a partir do momento em que nós somos regenerados pela palavra de Deus, nós recebemos vida no nosso espírito, o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. Então, nós devemos sim viver uma vida não só de leitura da palavra, uma vida de jejum e de oração, mas uma vida que na prática submete o corpo a essa verdade. Então, um ponto interessante também que a gente vai ver em Romanos 12:1 é a apresentação desse nosso corpo, dessa nossa carne, como sacrifício vivo, né? O apóstolo Paulo vai falar, né? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o meu corpo tem que ser apresentado como um sacrifício a Deus. E o que é sacrifício? É algo que me custa, algo que me dói. É eu querer ir numa direção que o meu corpo deseja, que o meu corpo clama e anseia, e eu não, e eu sacrificá-lo. Eu levar ele a um lugar onde ele não pode fazer o que ele quer. Assim como temos que levar os pensamentos cativos, a nossa mente tem que estar cativa à obediência de Cristo, o corpo tem que estar em obediência ao Senhor, ele tem que estar se sacrificando. Então, eu não estou falando aqui sobre um sacrifício, um entendimento de autocomiseração, ou de castigo, de flagelo do próprio corpo. Não estamos falando sobre isso, como muitos monges fazem, padres antigos fazem, mas estamos falando de dizer não à vontade da nossa carne, de fazer as coisas que o Espírito quer que a gente faça, as coisas espirituais, e deixar as práticas terrenas de lado, por mais que a nossa carne peça que isso aconteça. Outra coisa, precisamos manter sob sujeição, sob controle de Deus, né? O apóstolo Paulo falava: eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. O apóstolo Paulo, que já tinha anos e décadas que era judeu, a vida toda, na realidade, judeu, e há décadas como cristão, um encontro maravilhoso com o Senhor. O próprio Jesus teve um encontro para se revelar a ele, depois da ascensão. Então, assim, esse apóstolo Paulo, que escreveu um terço do Novo Testamento, estava dizendo: eu me esmurro, eu me bato, eu me castigo para que o meu corpo seja levado escravo. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu não acho que ele não estava falando acerca de se bater, porque me bater não vai adiantar em nada, não vai matar a vontade da minha carne, mas ele estava dizendo: eu vou me esforçar, eu vou me sacrificar. Eu vou dizer não para a minha carne, para reduzir ele à escravidão. Explicar para o meu corpo, ensinar para o meu corpo que não é ele que controla a minha vida, mas sim o Espírito de Deus, que comunica com o meu espírito. Amém? E outra coisa também, o espírito do homem e a sua carne têm inclinações opostas. Né? A gente tem aí um versículo muito famoso que todo mundo conhece, de Gálatas 5:7, que fala acerca da oposição do espírito e carne, né? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, eles são opostos, para que vocês não façam porventura o que seja do vosso querer. Ou seja, o que está sendo dito assim, aqui? A carne está de um lado do ringue, o espírito está de outro lado do ringue. Cada um deles tem direções opostas, vontades e desejos opostos. E essa luta, essa milícia acontece para que a gente não faça o que é do nosso querer. E o que é do nosso querer? É do nosso querer fazer as coisas da carne. Então, muitas vezes, a gente não entende que a gente comete alguns pecados, que a gente cede a algumas tentações,
porque nós não temos alimentado o nosso espírito. E o nosso espírito sempre sobe nesse ringue dessa milícia contra a carne, enfraquecido, destruído. Então, por exemplo, se você vive uma vida dedicada à oração, à leitura da palavra, a jejum, você ainda pode errar, você ainda pode pecar, mas o seu espírito está alimentado. Quando as tentações vierem, ele está preparado para militar contra a carne. Agora, se você só alimenta as coisas da carne, a probabilidade é que a sua carne decida a tua direção diariamente. E diariamente você vai viver aquela vida de pecado, vez após vez, até isso cauterizar teu coração. E isso não te doer mais, isso entristece o Espírito Santo e tem um potencial terrível de destruição da sua vida eterna. Então, o Espírito e a carne têm vontades opostas, inclinações opostas totalmente, né? Outro ponto que eu quero falar com vocês é que nós devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. O nosso corpo não só é morada dele, não só deve ser apresentado como sacrifício vivo, mas como deve ser objeto de glorificação de Deus. Tudo que eu faço na minha carne tem que glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço, portanto, glorificai a Deus no seu corpo. Romanos 6:19 vai falar, ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Já falei para vocês também que o corpo só será transformado no arrebatamento. Tome nota de 1 Coríntios 15:51 e 1 Coríntios 44, 15 do 44 ao 45, ok? Depois você pode fazer uma leitura sobre esses versos que a gente não vai ter tempo de ler todos. Então, ok. Falamos sobre a diferença entre o espírito humano e a alma, explicamos algumas coisas acerca do corpo humano. Agora eu quero falar para você, voltar um pouco na parte do espírito e falar mais um ponto sobre o espírito humano. Porque o espírito humano, além das coisas que eu já falei, ele é reconhecido como a lâmpada do Senhor. Em qual sentido? Provérbios 20:27 vai dizer, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que significa dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Significa que o nosso espírito recriado, ele é o lugar onde vai haver uma comunicação de Deus conosco. Ou seja, imagine uma lanterna, a palavra de Deus, a vontade do Senhor, essa lanterna, e essa lanterna ilumina no nosso espírito. É lá no nosso espírito que vai se acender essa luz acerca do que Deus está comunicando conosco. A gente não vai sentir no nosso corpo a vontade. A gente não vai sentir sempre no nosso corpo o impulso, na nossa alma a vontade. As vontades vão ser enganosas, o corpo é sensitivo, ele também nos engana. Agora é no nosso espírito recriado que Deus acende aquela lâmpada. E ele comunica com a gente qual o desejo dele. É por isso que é muito perigoso a gente viver um cristianismo baseado em sensações, em arrepios, em calafrios, porque as sensações não estão no espírito. As sensações podem ser enganosas, né? Se eu depender de chorar, se eu depender de sentir algo no meu corpo, para ter certeza de que é o Senhor agindo, eu vou ficar talvez escrava de um engano, de um possível engano. Muitas vezes a nossa alma, ela nos ajuda, ela ajuda o nosso coração a ser mais quebrantado e mais sensível, mas eu estou dizendo acerca de viver uma vida baseado nas coisas da alma. Isso é um engano, isso é um erro, muito menos em relação às coisas da carne. Então, o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Então, agora, quero falar com vocês acerca, eu lembro que na última aula, acerca do ministério do Espírito Santo, como ele agia na nova aliança. E a gente falou um pouco, né, sobre isso lá naquela aula. Se você se esqueceu, volta lá e assiste a aula de novo para você relembrar isso. Mas hoje eu quero falar sobre a direção espiritual do Espírito Santo na velha aliança. Ou seja, no Velho Testamento, como o Espírito Santo comunicava com as pessoas, né? Então, lá na velha aliança, nós tínhamos a figura do rei, que governava o povo. Nós tínhamos a figura do sacerdote, que prestava os serviços do tabernáculo e do templo. E nós tínhamos uma terceira figura, que era a figura do profeta. O profeta representava naquele momento, naquela aliança,
a própria voz de Deus na terra. Ele representava a vontade de Deus, o que o profeta falava, o povo tinha que seguir. Ele era o verdadeiro guia do povo. Tanto que em vários momentos na Bíblia você vai ver que os reis, eles dependiam da palavra dos profetas para saberem o que fazer. Os profetas corrigiam os reis, disciplinavam os reis, davam palavras para os reis se eles estavam em desacordo com a palavra de Deus e eles sofriam consequências acerca daquilo, etc. e tal. Então, o profeta realmente era tido como aquele que tinha a unção de Deus para comunicar a vontade de Deus, né? Os reis e os sacerdotes também eram ungidos, alguns homens eram escolhidos para receber a revelação de Deus. Diferentemente do que eu falei para você, que na nova aliança nós somos morada do Senhor, na nova aliança nós somos filhos e filhos são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, né? Então, aqui na Velha Aliança acontecia algo um pouco diferente. A orientação era do profeta. Todo mundo queria ir atrás do profeta. Talvez você tenha algum amigo que ainda está vivendo nesse relacionamento Velha Aliança, né? Mas não briga com ele não, deixa quieto. Que nós sejamos exemplos de um relacionamento de acordo com a Nova Aliança, né? Um relacionamento que não depende de um intermediário terreno para comunicar com Deus. Então, bom, se o profeta existia na Velha Aliança e o profeta também existe na Nova Aliança, mas os seus papéis são diferenciados em cada aliança, por quê? Por que não é seguro hoje eu pedir a orientação do profeta como as pessoas antigas lá do Velho Testamento faziam? Bom, por várias razões, mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o ministério do profeta, ele não é um ministério para revelar aquela coisa que Deus está falando e que ninguém tem acesso, mas sim para confirmar algo que o Senhor já está falando no seu coração, uma impressão que você já tem tido da parte de Deus. Ele pode até trazer uma palavra de edificação, de consolo, de encorajamento, mas ele não vai trazer a novidade do reino dos céus que só ele tem acesso e ninguém mais tem acesso na terra. Não é assim na nova aliança, ok? Então a gente precisa tomar cuidado, porque é diferente. Não estou dizendo que profetas não existem, não estou dizendo que profetas não são de Deus, não estou falando nada disso. O ministério profético, ele existe, é real e graças a Deus. Mas o ministério profético se apresentava na nova aliança, se apresentava na velha aliança de uma forma diversa de como ele se apresenta agora na nova aliança. Então a gente tem ali, na vida de Gideão, um exemplo. E Gideão, ele estava lá em Juízes, capítulo 6, do 36 ao 38, passando por um momento de dúvida. E naquele momento de dúvida, se o Senhor ia ou não salvar Israel através dele, ele faz o que a gente chama, né, de pedir os sinais, né? Ele fez o teste com Deus, ele colocou Deus à prova. E aí ele falou: Senhor, aqui o novelho de lã, se o novelho molhar com o orvalho e ao redor ficar seco, eu vou entender que é isso. Depois ele pediu outra coisa, depois ele pediu para fazer o contrário. E Deus foi dando aqueles sinais. Então, por que eu quero falar sobre isso nesse ponto, e a gente vai finalizar nossa aula hoje por aqui, é que muitas vezes a gente tenta reproduzir essa forma de relacionar com Deus agora na nova aliança. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, mas nós temos aquela insegurança de sempre ficar pedindo confirmação. Deus, mas é isso mesmo? Deus, mas se for, faz chover. Se não for, faz cair um raio. Se não for, faz a pessoa aparecer de camisa vermelha. Se for para eu fazer isso, então faz alguém aqui aparecer com uma... Sabe? E nós ficamos nessa neura de pedir uma série de confirmações e muitas pessoas usam até o texto de Juízes 6, tirando a vida de um Gideão como modelo, sendo que Gideão não tinha o Espírito Santo habitando nele. Agora veja como é importante a gente entender a forma que Deus age numa aliança e em outra o Espírito Santo foi derramado sobre você. Romanos 8 vai dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, né?
Eu sou filha, então eu sou guiado. O Senhor está me guiando. Ele está mostrando para mim, no meu espírito, iluminando o meu espírito, para me guiar à vontade perfeita dEle. E mesmo se eu falhar, que não estamos livres de falhar, principalmente quando estamos desenvolvendo nossa sensibilidade de sermos direcionados espiritualmente, Ele é gracioso para me trazer de novo a sua rota. Então, eu não preciso desesperar e ficar pedindo milhares de sinais e indo para outras cidades consultar profetas, isso e aquilo, porque não é assim na Nova Aliança. Na Nova Aliança existe, sim, o ministério profético e ele deve ser honrado. Na verdade, a palavra de Deus diz que o dom profético deveria ser o que a gente mais busca, né? O que realmente a gente deveria querer com mais fervor, mas isso não significa que nós dependemos do profeta para sermos direcionados espiritualmente. Então, hoje nós vamos parar aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre como Deus guia o homem na velha aliança. De novo, vamos fazer um resumão sobre isso tudo e vamos seguir, provavelmente finalizando a nossa matéria de direção espiritual lá, tá? Muito obrigada por estar aqui. Faça os exercícios para marcar a sua presença e que Deus te abençoe. Um abraço.